Capítulo 24. O Reino do Coral. Curiosamente, acordei um novo homem no dia seguinte. Para minha grande surpresa, encontrava-me no meu quarto. Meus companheiros, provavelmente, haviam sido levados de volta à sua cabine, sem que tivessem se apercebido disso mais do que eu. Talvez, assim como eu, ignorassem o que acontecerá durante a noite, e, para desvendar esse mistério, eu só contava com os acasos do futuro. Pensei então em sair do quarto. Estaria outra vez livre ou ainda prisioneiro? Completamente livre. Abri a porta, atravessei as coxias, subi a escada central. Os alçapões, fechados na véspera, estavam abertos. Fui até a plataforma. Lá, interroguei Ned Land e Conselho, que me aguardavam. Nada sabiam. Mergulhados num sono pesado que não lhes deixará nenhuma lembrança, tinham ficado perplexos ao acordarem em sua cabine. Quanto ao Nautilus, pareceu-nos tranquilo e misterioso como sempre, flutuando na superfície a uma velocidade moderada. Nada sugeria qualquer mudança a bordo. Os olhos penetrantes de Ned Land varreram o mar. E estava deserto. Nada de novo no horizonte, nem vela nem terra, foi assinalado pelo canadense. Um vento oeste soprava ruidosamente, e sentíamos o aparelho jogar em meio a ondas compridas, encrespadas pelo vento. Renovado seu oxigênio, o Nautilus manteve-se a uma profundidade média de 15 metros, de maneira a poder retornar prontamente à superfície das águas, operação que, fugindo à rotina, foi executada diversas vezes durante a jornada de 19 de janeiro. O imediato subia então à plataforma, e a indefectível frase ecoava no bojo da embarcação. Quanto ao capitão Nemo, nenhum sinal dele. Da tripulação de bordo, vi apenas o impassível comissário, que me atendeu com a exatidão e o mutismo de sempre. Por volta das 2 horas da tarde, achava-me eu no salão, absorto em organizar minhas anotações, quando o capitão abriu a porta e apareceu. Cumprimentei-o, sendo retribuído com uma saudação silenciosa e quase imperceptível. Voltei ao trabalho, na expectativa de que me desse explicações sobre as peripécias que haviam sacudido a noite da véspera. Mas qual? Fitei-o. Seu rosto me pareceu cansado, seus olhos, vermelhos, não haviam se desanuviado com o sono, sua fisionomia exprimia uma tristeza profunda, um sofrimento real ia e vinha, sentava-se e logo tornava a erguer-se, pegava um livro ao acaso, abandonava-o imediatamente, consultava seus instrumentos sem fazer as anotações de costume, enfim, não parava quieto no lugar. Finalmente, veio a mim e perguntou, é médico, professor Aronnax? Julguei a pergunta tão inesperada que a considerei por um tempo sem responder. É médico? Repetiu. Vários colegas seus fizeram estudos de medicina, Gratiola, Mockington e outros. Realmente, assenti, sou médico, e professor num hospital público. Cliniquei durante vários anos antes de ingressar no museu. Ótimo, professor. Minha resposta visivelmente satisfizera o capitão Nemo. Porém, sem saber aonde ele pretendia chegar, ouvi novas perguntas, reservando-me o direito de responder conforme as circunstâncias. Professor Aronnax, indagou o capitão, consentiria em dispensar seus cuidados a um de meus homens? Tem um doente? Sim. Estou pronto para acompanhá-lo. Venha. Confesso que me assustei. Não sei porquê, via certa conexão entre aquela doença de um homem da tripulação e os acontecimentos da véspera, e esse mistério me preocupava no mínimo tanto quanto o enfermo. O capitão Nemo conduziu-me à popa do Nautilus e fez-me entrar numa cabine junto à sala dos marujos. Um homem de uns 40 anos, rosto enérgico, um autêntico anglo-saxão, repousava em um leito. Debrucei-me sobre ele. Não era apenas um doente, mais do que isso, era um ferido. Sua cabeça, enfaixada em panos ensanguentados, descansava sobre um travesseiro duplo. Soltei os panos, e o ferido, encarando-me com olhos esbugalhados, me deixou agir, sem proferir uma queixa. O ferimento era horrível. O crânio, rasgado por um instrumento contundente, achava-se exposto, e a substância cerebral afundara. Pedras sanguíneas haviam se formado na massa difluente, a qual exibia uma cor de borra de vinho. Tratava-se ao mesmo tempo de uma lesão e de uma comoção cerebral. A respiração do paciente era lenta, e movimentos espasmódicos dos músculos agitavam sua face. A flegmasia cerebral era absoluta, resultando na suspensão dos movimentos e da sensação. Tomei o pulso do ferido.
E estava intermitente. As extremidades do corpo já esfriavam, e percebi que a morte se aproximava, sem que me parecesse possível evitá-la. Depois de fazer um curativo no infeliz, apliquei novamente os panos em sua cabeça e me dirigi ao Capitão Nemo. O que provocou esse ferimento? Perguntei. O que importa? Respondeu evasivamente o capitão. Uma colisão do Nautilus arrancou uma das alavancas do motor, que atingiu esse homem. Mas e sua opinião sobre o seu estado? Eu hesitava em me pronunciar. Pode falar, autorizou o capitão, esse homem não entende francês. Olhei uma última vez para o ferido, em seguida respondi, esse homem morrerá dentro de 2 horas. Nada pode salvá-lo? Nada. A mão do capitão Nemo estremeceu e algumas lágrimas escorreram de seus olhos, que eu não julgava feitos para chorar. Durante alguns instantes, fiquei a observar o moribundo, cuja vida consumia-se lentamente. A claridade elétrica que irrigava seu leito de morte acentuava ainda mais sua palidez. Eu contemplava sua cabeça inteligente, sulcada por rugas prematuras, que o infortúnio, talvez a miséria, havia longamente escavado. Procurava desvendar o segredo de sua vida nas últimas palavras expelidas por seus lábios. Pode retirar-se, professor Aronnax, ordenou o capitão Nemo. Transtornado com aquela cena, deixei o capitão na cabine do moribundo e voltei ao quarto. Durante o dia inteiro, fui assaltado por sinistros pressentimentos. Tive uma péssima noite, entre meus sonhos frequentemente interrompidos, julguei ouvir suspiros distantes e como que um cântico fúnebre. Seria a prece dos mortos, murmurada naquela língua incompreensível para mim? Na manhã seguinte, subi à plataforma. O capitão Nemo já se encontrava lá. Assim que me viu, dirigiu-se a mim. Professor, foram suas palavras, gostaria de empreender uma excursão submarina ao longo do dia? Com meus companheiros? Perguntei. Se eles aceitarem o convite, estamos às suas ordens, capitão. Então queiram, por favor, vestir seus escafandros. A respeito do moribundo ou do morto, nenhuma palavra. Fui ao encontro de Ned Land e Conselho e lhes transmiti o convite do capitão Nemo. Conselho aceitou sem piscar e, dessa vez, o canadense mostrou-se disposto a nos acompanhar. Eram 8 horas da manhã. Às 8h30, equipados com 2 aparelhos, de iluminação e respiração, estávamos prontos para o novo passeio. A porta dupla foi aberta. E, escoltados pelo capitão Nemo, seguido por uma dúzia de homens da tripulação, pisávamos a uma profundidade de 10 metros, sobre o solo firme onde o Nautilus repousava. Um ligeiro declive conduzia a um fundo acidentado, a cerca de 15 braças de profundidade, completamente diferente do que eu visitará durante minha primeira excursão sob as águas do Pacífico. Agora, nem sinal de areia fina, de pradarias submarinas, ou de florestas pelágicas. Reconheci imediatamente aqueles domínios fabulosos, cujas honras, naquele dia, nos eram feitas pelo capitão Nemo. Era o reino do coral. No ramo dos zoófitos e na classe dos alcionários, observa-se a ordem das gorgonáceas, que encerra os 3 grupos dos gorgonídeos, isídeos e coralinas. É a este último que pertence o coral, substância curiosa, por sua vez classificada nos reinos mineral, vegetal e animal. Remédio para os antigos, joia para os modernos, foi apenas em 1694 que o Marcellais Peissonel o incluiu definitivamente no reino animal. O coral é um conjunto de animálculos, aglomerados num polipeiro de natureza quebradiça e pétrea. Esses pólipos possuem um único genitor, que os produz por brotamento, e eles têm existência própria, embora participando da vida comum. Trata-se, portanto, de uma espécie de socialismo natural. Eu conheci os últimos trabalhos realizados a respeito desse extravagante zoófito, que se mineraliza à medida que se arboriza, segundo a perspicaz observação dos naturalistas, e nada podia ser mais interessante para mim do que visitar uma dessas florestas petrificadas que a natureza plantou no fundo dos mares. Ligamos os aparelhos Ruhmkorff e seguimos um banco de coral em vias de gestação que, com o trabalho do tempo, um dia fechará aquela zona do Oceano Índico. A trilha era cercada por arbustos inextricáveis, formados pelo emaranhamento de touceiras cobertas de florzinhas estreladas com raios brancos. Entretanto, ao contrário das plantas terrenas, aquelas arborizações, agarradas nas pedras do fundo, cresciam de cima para baixo. Brincando em meio àquelas ramagens tão vistosamente coloridas, a luz produzia 1000 efeitos encantadores. Parecia-me ver os tubos membranosos e cilíndricos dançarem sob a ondulação das águas.
Sentia-me tentado a colher suas viçosas corolas enfeitadas com delicados tentáculos, umas recém-desabrochadas, outras em vias de brotar, enquanto ligeiros peixes, com rápidas nadadeiras, roçavam por elas, passando como revoadas de pássaros. Porém, quando minha mão aproximava-se daquelas flores vivas, daquelas sensitivas animadas, a colônia disparava imediatamente o alarme. As corolas brancas recolhiam-se em seus estojos vermelhos, as flores evaneciam diante de meus olhos e o arbusto transformava-se num bloco de mamilos de pedra. O acaso colocará-me na presença dos mais valiosos espécimes desse zoófito. Aquele coral era similar ao pescado no Mediterrâneo, nas costas da França, da Itália e da Berbéria, e seus tons chamativos justificavam os nomes poéticos de flor de sangue e espuma de sangue com os quais o comércio apelida seus mais belos exemplares. O coral é vendido por até 500 francos o quilograma, e, ali, as camadas líquidas superavam a fortuna de todos os catadores de coral do mundo. A preciosa substância, esparsamente misturada com outros polipeiros, formava então conjuntos compactos e emaranhados chamados maxiota, e em cujo topo observei admiráveis espécimes de coral rosa. Mas logo os arbustos atrofiaram-se e as arborizações expandiram-se. Verdadeiras florestas de pedra e grandes vigas de uma arquitetura imaginosa descortinaram-se à nossa frente. O capitão Nemo embrenhou-se sob uma escura galeria em declive, levando-nos a uma profundidade de 100 metros. Às vezes, a luz de nossas serpentinas produzia efeitos mirabolantes, agarrando-se às rugosas asperezas das arcadas naturais e aos pingentes em forma de luminárias, que ela espetava como pontas de fogo. Entre os arbustos coralinos, observei outros pólipos não menos curiosos, melitas, íris com ramificações articuladas, depois alguns tufos de coralinas, umas verdes, outras vermelhas, autênticas algas incrustadas em sais calcários, que os naturalistas, após longas discussões, classificaram definitivamente no reino vegetal, embora, nas palavras de um filósofo, este talvez seja o ponto real onde a vida obscuramente levanta-se de seu sono de pedra, sem ainda emancipar-se de seu rude ponto de partida. Finalmente, após 2 horas de marcha, alcançamos uma profundidade de aproximadamente 300 metros, isto é, o limite extremo no qual o coral começa a se formar. Mas agora não eram mais moitas isoladas ou matas ralas e baixas. Era a floresta imensa, as grandes vegetações minerais, as imensas árvores petrificadas, reunidas por guirlandas de elegantes plumárias, cipós dos mares exuberantes em cores e reflexos. Passávamos livremente sob sua alta ramagem, perdida na penumbra da superfície das águas, enquanto a nossos pés tubíparos, meandrinas, astreias, fongites e cariófilos formavam um tapete de flores, salpicado com gemas deslumbrantes. Que espetáculo indescritível! Ah, não poder comunicar nossas sensações! Por que estávamos aprisionados sob aquela máscara de metal e vidro? Por que as conversas nos eram proibidas? Por que não vivíamos, quem dera, a vida dos peixes, que povoam um elemento líquido? Ou, melhor ainda, dos anfíbios, que, por horas a fio, são capazes de percorrer, ao sabor de seu capricho, o duplo domínio da terra e das águas. Nesse momento, o capitão Nemo detivera-se. Meus companheiros e eu interrompemos nossa marcha e, ao me voltar, vi que os homens formavam um semicírculo ao redor de seu superior. Observando-o com mais atenção, percebi que 4 deles carregavam nos ombros um objeto de forma oblonga. Ocupávamos, naquele ponto, o centro de uma vasta clareira, cercada pelas grandes árvores da floresta submarina. Nossas lanternas projetavam sobre esse espaço uma claridade crepuscular que conferia um volume incomum às sombras acima do solo. No limiar da clareira, a escuridão voltava a se adensar, refletindo apenas pequenas faíscas capturadas pelas arestas vivas do coral. Ned Land e Conselho estavam ao meu lado. Observávamos, e pressenti que assistiria a uma cena estranha. Olhando para o solo, percebi que este se achava estufado em certos pontos por pequenas tumefações incrustadas de sedimentos calcários e dispostas com uma regularidade que traía a mão do homem. No meio da clareira, sobre um pedestal de rochas grosseiramente empilhadas, erguia-se uma cruz de coral com braços compridos, que se diriam feitos de sangue petrificado. A um sinal do capitão Nemo, um de seus homens avançou e, a menos de 1 metro da cruz, começou a escavar um buraco com uma pá, que soltara de seu cinto. Compreendi tudo. A clareira era um cemitério, o buraco, um túmulo, o objeto oblongo, o corpo do homem morto durante a noite. O capitão Nemo e sua tripulação acabavam de enterrar o companheiro naquela morada comum, no fundo do inacessível oceano. Não. Jamais experimentei sensação igual. Jamais ideias mais mirabolantes invadiram meu cérebro.
Eu não queria ver o que meus olhos viam. Enquanto isso, a cova era lentamente escavada. Os peixes fugiam aqui e ali de sua conturbada toca. Eu ouvia ressoar, sobre o solo calcário, o ferro da picareta que às vezes soltava fagulhas ao se chocar com algum sílex perdido no fundo das águas. A cova abria-se, alargava-se, logo adquirindo uma profundidade suficiente para receber o corpo. Então os carregadores se aproximaram. O corpo, envolto num pano de biço branco, desceu a seu humilde túmulo. O capitão Nemo, com os braços cruzados no peito, e todos os amigos do defunto ajoelharam-se em oração. Meus 2 companheiros e eu inclinamo-nos religiosamente. O túmulo foi então coberto com detritos arrancados do solo, os quais formaram uma leve protuberância. Feito isto, o capitão Nemo e seus homens puseram-se de pé, aproximaram-se do túmulo, dobraram novamente o joelho e estenderam as mãos em sinal de supremo adeus. O cortejo fúnebre retomou o caminho do Nautilus, voltando a atravessar as arcadas da floresta, desbravando a mata, seguindo os arbustos de coral, mas sempre subindo. Afinal, avistamos as luzes de bordo, cujo rastro luminoso nos guiou até o Nautilus. Há 1 hora estávamos de volta. Troquei de roupa, subi à plataforma e, ensimesmado, fui sentar-me próximo ao farol. O capitão Nemo dirigiu-se a mim. Levantei-me e disse-lhe: "Presumo que aquele homem morreu esta noite." "Sim, professor Aronnax", respondeu o capitão Nemo. "E agora repousa junto a seus companheiros naquele cemitério de coral." "Sim, esquecidos por todos, mas não por nós. Demos-lhe um túmulo, e os pólipos encarregam-se de guardar nossos mortos para todo sempre." Então, escondendo com um gesto brusco o rosto em suas mãos trêmulas, o capitão tentou inutilmente conter um soluço. E acrescentou: "É lá que fica o nosso sereno cemitério, centenas de metros abaixo da superfície das ondas. Pelo menos lá seus mortos dormem tranquilos, capitão, fora do alcance dos tubarões." "Sim, professor", concordou gravemente o capitão Nemo, "dos tubarões e dos homens."